Oi pessoal! Bom, como a galera que já acompanha o canal sabe, eu estou descobrindo o Tex recentemente, um personagem que eu não havia lido, e eu tenho feito isso prioritariamente através da coleção Tex Gold da Salvat. E junto com isso junto com a minha descoberta, eu tenho comentado, feito pequenos comentários a essas edições, a todas elas. Todas que saíram até agora foram comentadas. Além disso, eu comentei também 3 graphic novels do Tex e o último anual do personagem. Mas o grosso da minha experiência com ele é o que está saindo na coleção da Salvat. E acontece o seguinte, tem mais ou menos uns 2 meses, desde o final de dezembro, que não sai nenhum número da Tex Gold. A Salvat até deu declarações na página dela, que não ia distribuir suas divisões até meados de janeiro. Bom, passou o tempo, ela deu outra declaração falando que agora vai voltar ao normal em fevereiro. É o que a gente espera, que volte ao normal. De todo modo, eu estava sentindo falta de ler Tex. Já tinha me acostumado, né, um pouquinho a ler aquele tipo de aventura, e parece que a galera que acompanha o canal estava sentindo falta um pouco também dos comentários. Sendo assim, eu resolvi, mesmo tendo um pouquinho de resistência ao formato, me aventurar na mensal do personagem. Fui à banca e peguei a mais recente que tinha lá, esse número 579, que é a edição de janeiro, que traz a história As Três Letras do Terror. A história foi escrita por um escritor que eu já conheci na coleção da Salvat, né, pelo Bozelli. Ele escreveu Patagônia. E o desenhista também, o Mastanto Ono, ele também desenhou um número da coleção da Salvat. Ele desenhou o primeiro número, O Profeta Indígena. Mas vamos lá, né? Primeira experiência nova com a mensal. Foi a primeira vez que eu peguei uma história que continuava algo que veio antes. Tanto que tem esse quadrinho aqui fazendo uma sinopse da aventura até aqui, né? Primeira menção mais forte, a cronologia assim do Tex, né? As histórias da Tex Gold, elas são mais autocontidas, são publicadas no anual. Mas é o seguinte, né? Eu percebi que, embora continue o que veio antes, a história foi pensada para funcionar bem. Fiquei lembrando de uma frase, salvo engano, é a frase do Joe Quesada, que foi editor-chefe da Marvel, que todo gibi é o primeiro gibi de alguém. E me parece que se as histórias do Tex funcionam assim, né, que tem uma certa cronologia, mas funcionam de maneira autocontida, ela é muito boa para o leitor eventual, o cara que chega na banca e pega uma revista. Bom, a primeira experiência nova com a mensal foi essa, né? Ela funciona bem, embora continue uma narrativa que é anterior. E o seguinte, o narrador da história é um personagem, é um negro chamado Jetro, que ele está na sua casa com seu filho, e na iminência de ser assassinado por homens brancos e racistas que vêm ao seu encontro. Enquanto esses homens não chegam, ele conta ao seu filho o seu passado com Tex. Como é que ele viveu aventuras com Tex, né? E o seguinte, os pardes do Tex nessa história são outros que aqueles que eu já me acostumei. O Jack Tigre, o Kit Carson, o Kit William, o filho do Tex. Os pardes são o Jetro e um outro personagem chamado Glenn Corbett, que é um cara pelo visto, do Kansas. O Jetro, ele conta ao seu filho como é que ele estava buscando vingança e justiça, né? Esses dois conceitos são muito intercalados nas histórias de Velho Oeste, pela morte do seu pai, e como Tex o ajudou nisso. Uma coisa assim, se a gente for olhar, o grande tema dessa história é o racismo. Na verdade é o seguinte, o racismo é um grande tema, e um outro grande tema é uma espécie de legado da escravidão no sul dos Estados Unidos. Fala que os temas se entrecruzam. Os grandes rivais aqui nessa história são membros da Ku Klux Klan. E embora a história se passe depois da Guerra de Secessão, ou seja, a escravidão já foi abolida em todo o território norte-americano, nós vemos que em algumas fazendas os negros continuam sendo tratados como escravos, inclusive chicoteados, com várias privações de liberdade. E um ponto bem legal dessa história é que ela apresenta uma situação que é mais complexa do que um indivíduo só pode resolver. Ele é maior do que um homem, né? A Ku Klux Klan, por exemplo, está entranhada em toda aquela cidade. Todas as histórias do Tex que eu li até agora, né, elas têm uma estrutura que é a seguinte, né? Há uma situação, há uma injustiça, o Tex intervém, resolve a injustiça e volta à normalidade. Aonde é que fugiu um
pouco disso, fugiu bastante disso, na verdade, foi Patagônia, né? E aqui a coisa me parece um pouco mais complexa também. Tanto que há um momento que parece que se resolve a coisa, o Gétro recupera suas terras, na verdade não são as mesmas, são umas que são equivalentes, dadas a ele, e o Tex não pode ir embora, porque se ele for embora, na verdade aquele cara o Gétro vai sofrer consequências terríveis, né? Porque a situação toda está entranhada na sociedade. Isso é algo que é bem interessante, ou seja, há uma situação complexa construída pelo Boselli, né? Um ponto que é um pouco fraco é que me parece que a solução foi muito fácil, né? Chega um momento que ele complexifica a situação e ao final dá uma solução fácil para um problema difícil. Talvez se gastasse um pouco mais fácil, durasse mais uma edição, desse para construir um pouco melhor, assim. Embora sendo um pouco justo com o Boselli, quando ele coloca o Gétro anos depois, sendo ainda vítima de brancos racistas, ele me parece estar dizendo o seguinte: ó, a situação não foi resolvida quando o Tex foi embora, né? A complexidade social continuou. E é legal também porque é o seguinte, né? As histórias de cowboy, elas são uma espécie de ódio ao individualismo. Não um individualismo pensado como egoísmo, mas como uma valorização do indivíduo. Com a ideia de que qual é a diferença que um indivíduo forte e justo pode fazer. Aqui realmente, né, tensiona um pouco isso, né? Embora o final dê essa derrapada, né, e volte a isso, a situação parece mais complexa do que um único homem pode fazer, né? Um outro ponto que também poderia ser um pouquinho melhor é o final. Parece tudo muito orquestrado. Na hora que o Jeff acaba de contar a história, os bandidos chegam, os Tex intervêm. Mas assim, não fica ruim, né, a história como, mas o final está bem aquém do restante, ao meu ver. E o seguinte, né, dando a minha posição bem sincera, o desenvolvimento é bem melhor que a conclusão. Acho que esse é o grande ponto, né? De todo modo, a experiência de ler a mensal foi bem legal e eu estou bastante tentado a continuar com ela, né? Ver o que vem aí pela frente, né? Bom, tá aí meus comentários sobre essa edição 579, a história das 3 letras do terror. Espero que a coleção Tex Gold volte logo, né? E estou com bastante planos para Bonelli aqui no canal. Mais para frente, outras coisas vão aparecer. Deixa aquele abraço. Peço que se não está inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, deixa aquele teu joinha. Abração, até o próximo vídeo.